a pessoa que fica milionária não é uma pessoa saudável em termos de corpo, em termos de saúde, em termos de médicos e hospitais. Porque eu atingi resultado financeiro, pelo menos, abrindo mão de boa parte da minha saúde. Porque assim, a gente tá falando sobre hábitos milionários, não é? Sim. Não tô falando sobre felicidade, por exemplo. Eu não tô falando sobre saúde, eu tô falando sobre dinheiro, pô. Sim. E quando eu falo de dinheiro, o que eu vejo? Eu vejo a pessoa trabalhando mais que todo mundo, na força do ódio, cara, querendo fazer alguma coisa diferente, ali no limite do que é possível e abdicando de todas as outras coisas. Então, o que eu acho que enriquece é o seguinte, é você abdicar de quase tudo que as pessoas que hoje são ricas falam que você deveria fazer exatamente o contrário, porque elas não ficaram ricas fazendo isso. Elas ficaram ricas trabalhando igual um cavalo, acordando cedo pra caramba, dormindo tarde. Elas não ficaram ricas abrindo mão do açúcar, não ficaram ricas abrindo mão da fritura, elas não ficaram ricas, cara, tendo uma rotina super saudável, sabe? Um final de semana super equilibrado. Eu trabalhei final de semana, trabalhava madrugada, trabalhava de noite, trabalhava de dia, estudava todo o tempo. E foi assim que eu ganhei dinheiro. Então, assim, claro que se eu pudesse junto disso ter também uma saúde incrível, minha performance com certeza melhoraria. Só que eu vejo que a gente começa, talvez na vida, tendo uma responsabilidade, uma obrigação de trabalhar muito mais em horas do que no futuro. Por quê? Porque no futuro, se você for olhar para uma pessoa como um Flávio, que gerencia sei lá quantos milhares de colaboradores, uma decisão dele impacta de uma forma muito profunda a corporação dele. Então, uma decisão bem tomada tem muita escala. No passado, talvez a força abraçal, a repetição da quantidade de tentativas, de execuções, de vendas, era muito mais relevante do que algo muito estratégico. Então, no começo, a gente precisa de muito mais horas de execução e trabalho duro, e no futuro, a gente precisa de muito mais trabalho intelectual. Que escala muito mais. Então, no final das contas, é trabalho igual cavalo. Então, querer comparar um cara que está na fase já intelectual com um cara que está no início é o grande erro que você citou no início. Esse é o grande erro. E eu acho que vale eu conectar com o que você está falando, essa questão da saúde. Eu acabei de perder 40 quilos agora, com 53 anos. Vocês estão vendo só meio Flávio, entendeu? Vocês olharam... Não chega a ser meio, porque eu tinha 127, então... Custava 2/3. 2/3, exatamente. Mas é que se somar o que você ganhou de massa magra, talvez você perder gordura, meu Flávio. Pode ser. Então, cara, essa minha jornada de emagrecimento foi nos últimos 2 anos e meio a 3 anos. Sim. Então, significa que eu cheguei gordo aos 50. Então, vamos entender como pôde isso acontecer. Então, assim, eu fui favorecido pela minha genética. Eu acho que minha autoestima, ela sobreviveu a eu ter 127 quilos, botar uma calça tamanho 54 e entrar numa loja e a maioria delas não ter o tamanho da minha bunda. Não é? Então, ou seja, eu também tinha uma autoestima. Então, a combinação de autoestima alta com saúde boa, eu acho que me acomodou. Agora, será que foi só isso? Pensa o seguinte, como é que alguém que gastava 4 horas e meia por dia no trânsito ia conseguir fazer 1 hora de academia? Porque essa era a minha realidade, não tinha como, cara. Eu saía 5 horas da manhã, eu saía da minha casa às 5 horas da manhã para pegar um ônibus 5h15, eu andava 15 minutos para pegar um ônibus 5h15 para conseguir chegar às 7h45, 7h30 lá no trabalho, porque 8 horas em ponto não podia atrasar, tinha uma reunião. Então, para quem vem da periferia, que é o meu caso, cara, como é que eu vou fazer? Que horas eu ia fazer a minha banheira de gelo ali? 3 da manhã? Em Realengo. Mas ia ser até bom, né? Mas assim, aí eu chegava que horas? Meu irmão, eu chegava em casa 11h30 da noite. Por quê? Porque se eu saísse 6, 7 horas da noite, eu levava 3 horas para chegar em casa. Então eu trabalhava até 9h30 da noite para ir embora, para chegar em casa às 11 horas, às vezes 11h30, entendeu? E aí eu ia comer alguma coisa para dormir meio-dia para acordar 5 horas da manhã. Então, essa é a rotina de muita gente. Aí eu falo o seguinte, muita gente prega equilíbrio, né? Porque essa galera que fala, acorda cedo, vai fazer isso, é ter aquela vida equilibrada. Eu não acredito em equilíbrio. É tipo estabilidade. Para mim, estabilidade é equilíbrio. Porque a gente é pai, a gente é irmão, a gente é marido, a gente é amigo, a gente é chefe. A gente tem tantos papéis na nossa vida e tem só 24 horas. Então, a gente sempre vai ter que optar por algo em detrimento de outra coisa. Num casal, o casal sempre vai estar... Qual é a nossa prioridade este ano? Porque alguma coisa será prioridade e outra deixará de ser prioridade. Sim. Em outras palavras, não existe equilíbrio. Quem quiser uma vida equilibrada vai se frustrar, porque não vai conseguir, vai decepcionar a mulher. Ele vai chegar para a mulher e falar assim, todo dia eu vou chegar em casa às 7 horas pra gente assistir um filminho, estar junto e dormir juntinho, de conchinha. E aí vai chegar um dia, 2 dias e não vai chegar, a mulher vai ficar decepcionada. Por quê? Porque não deu.
teve um cliente, teve um problema no servidor, teve um caos, teve um problema para resolver. Então, ou seja, quem espera equilíbrio vai se decepcionar. O que eu acredito que existe é conciliação. Conciliação é um acordo. O acordo é o seguinte, olha, nós vamos sacrificar isso aqui hoje para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Aí sim, tu tem uma mulher, um filho, uma família focada em sacrificar alguma coisa para conseguir outra. Isso não é equilíbrio. Então o sucesso também vem do desequilíbrio. Para você ter sucesso, você vai ter que provocar algum desequilíbrio para que você alcance alguma coisa. Porque no equilíbrio, na boa, tu não vai conseguir não. Então vai ter que ser uma superação, vai ter que ser um trabalho extra, vai ter que ser uma ideia genial que tu teve às 3 horas da manhã, vai ter que ser, sabe, um insight que você teve com a tua equipe, a equipe unida trabalhando. Ou seja, você precisa provocar um desequilíbrio na tua vida para alcançar alguma coisa. Você gastar 4 horas e meia no trânsito é um desequilíbrio. Isso desmonta muito, isso que o Thiago está defendendo, eu concordo com ele, desmonta muito esse mundo ideal do equilíbrio que pode, inclusive, frustrar quem assiste isso, porque, cara, é inatingível. É inatingível, né? Cara, eu tomei a liberdade, eu pedi pro meu time escrever, porque meu time conhece a minha vida, né? Cara, escreva uns hábitos do meu passado. Cara, tudo que eu já falei em vídeo na minha vida de quais eram os meus hábitos Antes de ficar rico. antes de ficar rico. Cara, eu tô com eles todos escritos aqui. Então, talvez quem assistir... Deixa eu só vai fazer ter- uma defesa da saúde, Aham. porque eu falo sobre saúde, né? Então eu tenho que me posicionar aqui contra isso. Eu concordo com vocês, até porque a gente viveu esse desequilíbrio. Eu sempre falo isso aqui, os erros Lá atrás. depende. O acordo de, cara, a gente vai morar na PNR, Casa Velha, Exato. ofenso, imóveis. Só vai voltar dinheiro. A gente, não sei pra quem não sabe, a gente tinha uma casa gigante do PNR, porque casas do Exército são grandes pra família grande, e a gente só tinha móvel num quarto e na cozinha. E nenhum outro móvel, a gente não recebia ninguém em casa. Mas enfim, só a defesa, não é nem a defesa do equilíbrio, porque eu também concordo com vocês, eu acho que o sucesso vem do desequilíbrio. Mas eu acho que a gente tem que saber o que a gente tá abrindo mão e fazer trocas inteligentes. Então, nem sempre, não precisa ser assim, 10 anos, igual o Thiago vai descrever ali os hábitos dele, porque eu conheço a história, de desequilíbrios, onde você só comia esfirra e pizza e dormia às 2 da manhã, né? Porque eu conheço a história, vai ter algo desse tipo, Proteger. entendeu? Mas, e eu acho também que o Bruce tem Casa, esfirra e pizza. Sabe? Eu acho que tem também o time, né? O momento que o jovem, por exemplo, ele pode abrir mão de muita coisa, porque ele tem um crédito. A juventude dá um crédito. Então, depois que a gente passa dos 35, 40, a gente já tem coisas que a gente já não consegue mais abrir mão. Por isso que é tão bom vocês se esforçarem. Eu sei que tem muitos jovens que assistem a gente, desde 20 e poucos anos, que é para quando você se esforçar, trabalhar de verdade. Porque aí, trabalhar muito, né? Abrir mão de horas de sono, abrir mão de, talvez, uma alimentação saudável e escolher um desses pilares que a gente fala, sono, alimentação, hidratação, alguma dessas coisas para você segurar. Então, uma dessas coisas você segura, os outros você abre mão. E assim você pode também fazer um rodízio. Essa é uma das coisas que eu e o Bruno a gente sempre fez. Apesar da gente viver no desequilíbrio, de ter trabalhado muito, a gente, por exemplo, sempre se exercitou. E isso hoje nos dá um cashback que talvez vocês estão correndo atrás agora, entendeu? E eu acredito muito no desequilíbrio, eu concordo com vocês.